preparando já para receber o amor de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus que irá ministrar a palavra nessa noite, né? Eu fico muito feliz, irmãos, aleluia, glória a Jesus, de ver esse menino pregando a palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que tentam, aleluia, Jesus, né? Mas, irmãos, é bom demais fazer a obra de Deus. É muito bom a gente ver alguém que tem desejo, tem vontade, aleluia, de fazer a obra do Senhor. Glória a Jesus. E eu tenho prazer, aleluia, glória a Deus, te dar a oportunidade, aleluia, Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Aleluia, glória a Deus. Assim como um dia o Senhor me deu a oportunidade de pregar a sua palavra, aleluia, de usar um pastor para me ajudar, eu também dou essa mesma oportunidade, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus eterno, Pai, Jesus, esse momento de oração, aqui nós estamos na tua presença, Senhor. Eu quero te apresentar, Deus, a vida desse jovem nas tuas mãos, Senhor. Deus, toma ele nas tuas mãos, Espírito Santo. Usa ele com diferença, porque grande é o Senhor e a tua misericórdia. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, tu és fiel, tu és santo, tu és maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai, fala conosco, fala com a tua igreja. Fala com o teu filho nessa noite, em nome de Jesus, amém? Ainda de pé, irmãos, recebe o servo de Deus com paz e vitória. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, por gentileza, pegue a vossa Bíblia, abra no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, amém? Enquanto os irmãos procuram a palavra do Senhor, eu gostaria de aproveitar e agradecer a Deus por esta rica oportunidade, agradecer também pelo espaço que a irmã Leite me concedeu de estar aqui. Para mim é um imenso prazer de estar mais uma vez aqui nesta casa de oração, compartilhando a mensagem do Senhor. Que os irmãos que estão presentes aqui possam ser abençoados e que eu possa contribuir para o crescimento espiritual de toda a igreja, amém? Livro de Daniel, capítulo 6, quem achou diz amém. Quem está procurando, diga aleluia. Glorificado e exaltado és o nome santo do Senhor. Deus, Ele tem me revelado uma mensagem. Deus tem falado comigo por meio desta mensagem. Irmãos, eu gostaria de compartilhar tudo quanto o Senhor tem falado comigo, amém? Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Amém. Irmãos, a palavra do Senhor diz: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Amém. Irmãos, com a sua Bíblia aberta, coloque no teu banco. Vamos fazer uma rápida oração para que o Espírito Santo de Deus possa falar comigo, possa falar com a igreja da maneira como Ele desejar falar. Irmãos, eu sou um porta-voz da palavra de Deus aqui na terra. Eu sou um profeta do Senhor, e tudo quanto o Senhor me revelar, tudo quanto o Senhor me mandar dizer aqui nesta noite, eu irei dizer para a glória do nome dele. Amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco aqui diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor venha me encher do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus querido, fala comigo, fala com a Tua igreja da maneira como o Senhor desejar, da maneira como o Senhor quiser falar, meu Pai. Meu Deus, estamos aqui, Senhor Deus, com os nossos ouvidos abertos, estamos aqui, meu Pai amado, com os nossos corações abertos, para receber e para ouvir a Tua palavra, que é a verdade absoluta, Senhor. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Meu Deus, manifeste a Tua presença neste lugar, manifeste a Tua glória, o Teu poder, meu Pai. Usa a minha boca, meu Deus amado, usa a minha vida, meu Deus, como canal de bênção para esta obra, para esta igreja aqui nesta noite. Meu Deus, é o que te pedimos e te agradecemos e te adoramos, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? A igreja pode se assentar e glorificar a Deus com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Queridos, antes de eu entrar no texto das Sagradas Escrituras, eu gostaria de falar a respeito do perfil de Daniel. Quero falar a respeito do histórico, do testemunho, do caráter de Daniel antes de começar a pregar esta mensagem. Glória a Deus. Irmãos, Daniel, primeiramente, ele era um homem de oração. Sabemos que a oração na vida de um cristão faz uma grande diferença, porque é na oração que temos diálogo para com Deus. É na oração que nós alcançamos revelações por parte do céu. É através da oração, do diálogo do homem para com Deus, que o homem ele consegue vencer as tempestades, consegue vencer as dificuldades, consegue viver na terra andando de cabeça erguida e também vive em santidade, porque um homem que não ora, o homem que não tem uma vida de oração, este homem, meus amados irmãos, tem uma vida fracassada, ele tem uma vida espiritual miserável, porque a oração para o crente é um combustível que ajuda o crente a estar de pé, ajuda o crente a estar fiel para com Deus e ajuda o crente também a permanecer em santidade. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 6, no seu verso 10, que Daniel tinha por costume orar 3 vezes ao dia. Amém. E ele dava graças a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, eu aqui vejo um exemplo a ser seguido por meio do testemunho de Daniel. Daniel, quando ele ia orar, ele dava graças a Deus. E infelizmente, em nossos dias atuais, muitas pessoas dão graças a Deus quando tudo está a favor delas, quando tudo está bem, quando tudo está favorecendo esta pessoa, aí ela dá graças a Deus. Mas quando as coisas começam a arrochar, quando as coisas começam a dificultar, as pessoas reclamam, as pessoas murmuram, e as pessoas não dão graças a Deus, as pessoas não glorificam e nem agradecem a Deus. Mas eu vejo na vida de Daniel, que independente da situação que ele estava passando, independente das circunstâncias, ele dava graças a Deus e agradecia a Deus por tudo o que estava acontecendo, porque ele tinha fé, ele tinha confiança, e ele sabia confiar em Deus. Ele sabia que quando estava vivendo uma situação agradável, ele sabia que Deus estava com ele. Mas se existia porventura uma situação desagradável, ele também confiava que Deus continuava com ele. Porque infelizmente, irmãos, muitas pessoas só adoram a Deus quando tudo vai bem. Muitas pessoas só louvam, só agradecem a Deus quando tudo está bem. Mas Deus, ele está observando os verdadeiros adoradores que adoram e agradecem a Deus nos momentos das
dificuldades, nos momentos das provações, nos momentos das lutas, é onde evidencia os verdadeiros adoradores, é onde evidencia aquelas pessoas que adoram a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. É este o verdadeiro adorador, que adora independentemente da situação que ele esteja passando. É esta pessoa, meus amados irmãos, que evidencia uma vida pautada segundo a vontade de Deus e tem confiança para o Deus que Ele serve. Sabemos que uma pessoa que tem confiança em Deus, ela sabe que porventura pode até mesmo passar pelo deserto, mas ela crê que mesmo no deserto Deus providencia, Deus está lá auxiliando, Deus está lá protegendo, Deus está lá suprindo as necessidades. Vem comigo. Glória a Deus, aleluia. Segundo ponto a respeito do perfil de Daniel, irmãos. Ele era um homem que tinha equilíbrio emocional e também tinha um equilíbrio espiritual. E o que é uma pessoa que tem equilíbrio emocional? Uma pessoa que tem equilíbrio emocional é uma pessoa que tem autocontrole, é uma pessoa que tem domínio próprio e sabe observar as circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor e tenta de todas as maneiras deixar que a razão predomine e a emoção fique de lado, porque uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ela tem raciocínio, ela tem, meus amados irmãos, uma lógica firmada, ela não deixa que suas emoções venham prevalecer na sua vida, porque ela sabe que as suas emoções não vão levar ela a lugar nenhum. Por isso que uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ela tem a vida dela centrada, ela tem a vida dela, meus amados irmãos, pautada nas Sagradas Escrituras, e ela reconhece que Deus, quando está vendo ela passando por luta, que ela percebe que Deus, Ele não esqueceu dela. Às vezes, porventura, Deus pode estar em silêncio, Deus pode estar calado, mas uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ela não se desespera, ela não fica louca por causa daquilo que ela está passando, mas ela fica firmada na fé que ela tem em Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Daniel também tinha equilíbrio espiritual. Uma pessoa que tem equilíbrio espiritual é uma pessoa que confia plenamente em Deus. É uma pessoa, meus amados e queridos irmãos, que acredita que Deus está no controle de tudo e que Ele tem o poder de reverter o cenário e garantir o livramento e a providência do céu para a vida dele. Aleluia, glórias a Deus. Terceiro e último ponto que eu quero falar acerca do perfil de Daniel. Daniel possuía caráter e testemunho perante a sociedade e perante Deus. Segundo as Sagradas Escrituras, Daniel era considerado um dos homens mais corretos e justos da palavra de Deus. Em Daniel capítulo 6, versículo 4 diz que Daniel era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Daniel era um homem de rara beleza moral. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 14 diz que Daniel é citado pelo próprio Deus como um parâmetro de justiça e integridade. Preste atenção, irmãos. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 3, Daniel é citado pelo próprio Deus como exemplo de sabedoria. Irmãos, Daniel, segundo alguns teólogos, chega a ser considerado como um homem que tinha a sabedoria, que excedia a sabedoria de Salomão. Porque Salomão, meus amados irmãos, ele tinha uma sabedoria que era extraída da observância da natureza. Salomão tinha uma sabedoria judicial. Salomão, ele tinha uma sabedoria pedagógica. Mas Daniel, ele tinha uma sabedoria revelada por Deus. Daniel, ele tinha uma sabedoria celestial. Daniel tinha uma sabedoria espiritual. E sabemos que a revelação que vem do céu, a sabedoria que vem do céu, ela excede qualquer entendimento humano, porque a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria sobrenatural. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E acerca do testemunho de Daniel, a Bíblia nos afirma em dizer que até os pagãos diziam bem a respeito do testemunho e do ministério
ministério de Daniel. Irmãos, em Daniel capítulo 5 e versículo 12 diz: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, aleluia, e solvendo dúvidas. Irmãos, Daniel, ele tinha bom testemunho até mesmo para os pagãos. Diante dos pagãos, Daniel era visto como alguém diferenciado, como alguém separado, como alguém que tinha um espírito excelente. Daniel era visto pelos pagãos um homem incomum. Perceba que o testemunho de Daniel era um testemunho tão cristocêntrico, vamos dizer assim, que a luz dele brilhava por onde ele passava. Aleluia, glórias a Deus. E por Daniel ser um homem honesto, por Daniel ser um homem fiel a Deus, Daniel, ele foi escolhido a dedo pelo rei Nabucodonosor para ser o chefe dos sábios de, aleluia, glória a Deus, de Babilônia. E posteriormente, irmãos, Daniel, ele foi escolhido a dedo pelo rei Dário para ser um dos príncipes dos 120 presidentes lá daquela cidade de Babilônia, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vou começar a pregar agora. A Bíblia começa a dizer assim: e pareceu bem a Dário a constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Irmãos, Daniel, ele não foi escolhido pelo rei Dário, porque Daniel, ele era puxa-saco do rei. Daniel, ele não era bajulador do rei Dário. Daniel, ele não procurava proveito para si mesmo, criando vantagens, falando mal dos outros, para pisar em cima das pessoas, para conseguir alguma posição no reino de Dário. Não, Daniel, aleluia, o rei Dário constituiu Daniel sobre os 120 presidentes da cidade de Babilônia, porque Daniel tinha um espírito excelente, Daniel tinha testemunho, Daniel era honesto, ele tinha caráter. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero aqui te alertar nesta noite, irmãos, que as pessoas que são bajuladoras, elas são pessoas falsas. Quantas pessoas bajuladoras que existem em nosso meio, quantas pessoas que puxa saco de pastor, puxa saco de obreiro, puxa saco de pregador para criar vantagem, para querer usar o pastor e o pregador como degrau para subir no sucesso, usando as pessoas como recurso para elas se sobressair. O homem bajulador, meus amados irmãos, é o famoso crente sanguessuga, só sabe sugar das pessoas, mas não tem nada a oferecer. O crente sanguessuga só quer proveito para si mesmo, porque os bajuladores desse século são pessoas egoístas, são pessoas que iludem, são pessoas, meus amados irmãos, que iludem, são pessoas falsas e são pessoas que querem só proveito próprio. E eu acredito que alguns daqueles 120 presidentes e aqueles outros 2 príncipes eram pessoas bajuladoras. Meus irmãos vão entender por quê. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, então eu entendo aqui que Daniel, ele não precisava puxar saco do rei Dário para conseguir alguma posição. Irmãos, não queira ser pessoas bajuladoras no seu trabalho. Não queira ser pessoas bajuladoras na igreja para querer conquistar algum cargo, alguma posição, alguma agenda. Conquiste a sua agenda, conquiste o cargo pelo seu mérito, pelo seu bom testemunho, pela sua competência na obra. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque um homem que é levantado pelo outro homem não dura por muito tempo, mas uma pessoa que é levantada por Deus, ela permanece. Aleluia. Irmãos, a coisa vai começar a estreitar agora. Versículo 4: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Irmãos,
Daniel, ele era um homem tão incomum, um homem que se destacava de tal modo que o rei Dário queria constituir Daniel sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes, percebendo que iriam perder o seu cargo, preste atenção, os príncipes e os presidentes, percebendo que iam perder a sua posição, eles então fazem uma assembleia, eles fazem uma reunião para procurar uma ocasião para tirar Daniel da posição, para tirar Daniel do cargo, porque eles sabiam, porque eles tinham em mente que Daniel, ele tinha caráter, ele tinha bom testemunho, ele tinha competência, coisas que eles não tinham, porque pessoas que tentam, aleluia, glórias a Deus, planejar uma maldade, planejar algum esquema, para tentar tirar alguém da posição que Deus colocou, para tirar alguém do cargo que Deus colocou, são pessoas que não têm competência, são pessoas que não têm atitude, são pessoas mal influenciadas, e eu quero te dizer aqui nesta noite, quem é você para tirar alguém da posição que Deus colocou? Quem é você para tirar alguém do cargo que Deus levantou? Aleluia! Oh glória a Deus, aleluia! Então os príncipes e os presidentes procuravam já a ocasião contra Daniel, os famosos espiões. Ai meu Deus, feche seus olhos, irmãos. Os famosos espiões. Eu quero te dizer aqui nesta noite, existem espiões que estão monitorando as suas redes sociais. Existem espiões, meus amados irmãos, que estão te observando, e eles se fazem de amiguinhos, eles se fazem de coleguinhas, eles na frente de você te tratam bem, falam bem de você, mas pelas costas eles enfiam a faca, eles te apunhalam pelas costas. Eu quero te dizer nessa noite que existem espiões em nosso meio, que fica observando o que a gente publica nas nossas redes sociais, o que a gente publica lá no Instagram, no Facebook. Eles ficam observando como está a nossa vida, para eles achar alguma brecha, para eles achar alguma falha, para eles nos prejudicar. Preste atenção, o espia vê o que tu posta, o espia ele tem inveja de quem você é, o espia está no anonimato querendo apagar o brilho daquele que Deus levantou. A máscara vai cair aqui nesta noite, a máscara vai cair aqui, aleluia. Pessoas que ficam monitorando, irmãos, a nossa vida, eles veem que Deus está usando a pessoa, que Deus está honrando a pessoa, e as pessoas tentam achar alguma oportunidade, para achar alguma ocasião para prejudicar a pessoa em alguma falha que ela cometer, em alguma brecha que ele já achar, para usar isso como uma acusação para aquela pessoa, para denegrir a imagem dela, dando um testemunho falso, inventando mentiras, criando barreiras, criando impedimentos, porque ele percebeu que o plano de Deus na vida daquela pessoa é um plano grande, é uma obra grande, e uma pessoa invejosa, ela não quer ninguém que seja maior que ela. Uma pessoa invejosa, ela não quer ver ninguém melhor que ela. Por isso essas pessoas invejosas ficam observando a nossa vida para achar alguma brecha, achar alguma falha. Glória a Deus. Mas quando a gente vai ver o testemunho, quando a gente vai ver o histórico de Daniel, irmãos, a gente vê que Daniel, ele tinha um espírito excelente, ele tinha compromisso com Deus, ele tinha caráter. Vou conjecturar, Daniel, ele tinha caráter dentro da igreja, Daniel também tinha caráter fora da igreja. Daniel, ele era cristão dentro da igreja, Daniel, ele era cristão dentro de casa, Daniel, ele era crente dentro da igreja, mas ele também era crente lá dentro da casa dele, lá no meio da família, lá no meio dos funcionários, lá no meio dos colegas de trabalho. Ele tinha testemunha, ele tinha caráter, ele tinha a presença do Espírito Santo na vida dele, e por ele ter o Espírito Santo na vida dele, aqueles homens, aqueles espias, aqueles príncipes e presidentes
quer derrubar, ele quer criar barreira, ele quer criar impedimento. Mas escute aqui, espia de Satanás, escuta aqui, invejoso. Quando Deus levanta, quando Deus opera, quem vai impedir a obra de Deus na vida daquele que ele escolheu? Quem é você para achar que pode derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ei, a igreja ainda tem dono, a igreja ainda tem dono, a obra ainda tem dono, aleluia. Deus, ele levanta quem quer, da maneira que quiser. Deus, ele levanta a qualquer pessoa da forma que bem lhe apraz. E quem é o homem para se levantar? Quem é o homem para contender contra aqueles que Deus levantou? Cuidado que o tombo pode ser grande, irmãos. Cuidado que Deus pode envergonhar, hein? Espia, invejoso, cuidado que Deus pode te envergonhar. Aleluia. Aleluia. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, eu fico imaginando aqueles homens reunidos em um lugar, a famosa em redor da mesa, conversando acerca do testemunho, acerca de falar contra Daniel e o acusarem. Irmãos, eu fico imaginando a seguinte conversa deles: olha, aquele Daniel, enquanto a gente está falando mal da vida dos outros, ele está cuidando da vida dele. Vai estreitar, aleluia, glória a Deus. Enquanto a gente está jogando baralho, Daniel está consagrando. Enquanto a gente está falando mal do pastor, falando mal do obreiro, Daniel está conversando com Deus. Enquanto a gente está procurando alguma brecha, enquanto a gente está procurando algo contra a vida de Daniel, a gente não está achando, porque ele é um homem que se santifica. Como que a gente vai derrubar um homem desse? Aleluia! A gente tenta de todas as maneiras desviar ele do foco. A gente chama Daniel para jogar futebol e Daniel fala: não, eu vou para a igreja. A gente tenta convidar Daniel para ir para a balada, Daniel fala: não, eu vou para a vigília. A gente tenta chamar Daniel para ir para o carnaval, Daniel fala: não, eu vou para o monte orar. Como que a gente vai derrubar um homem desse? Como que a gente vai achar alguma ocasião para acusar um homem desse? Aí eles teve uma ideia: então vamos levantar uma lei para cortar a fonte dele. Ai, meu Deus. Daniel, ele é dessa forma porque a gente já tem observado que Daniel é um homem que ora. A gente sabe que Daniel é assim porque ele serve um Deus que está brilhando na vida dele. Então vamos criar uma lei para cortar a fonte, porque se Daniel não ora, ele não vai ter a fonte que alimenta a vida espiritual dele. Vamos cortar a fonte, porque se Daniel não orar, ele vai ter mau testemunho, ele vai cair. Então vamos levantar uma lei. Rei Dário, eu imagino ele chegando na presença do rei Marlete e dizendo: ó Rei Dário, vive eternamente. Eu e os presidentes, os governadores e os príncipes levantamos um conselho para fazer uma lei, para que dentro do prazo de 30 dias, os homens fazem petições, orações somente a ti, rei. E se um homem ou uma mulher ser achado orando a qualquer outro Deus, este homem e esta mulher será atacado na cova dos leões. O que o senhor acha dessa lei, Redário? O senhor aprova? Aí o rei pensou e falou: está aprovado. Então, Redário, para essa lei não ser revogada, assina esta lei com teu anel, para essa lei não ser revogada. E Redário foi lá e assinou. Aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos. Olha o que um crente de verdade faz quando as coisas começam a apertar. Observa a atitude quando um crente de verdade começa a ser prensado pelo mundo. Eita, glória a Deus, aleluia. Versículo 10.
Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, eu imagino Daniel andando pela cidade de Babilônia. Ele vê pregado no muro a lei dizendo: quem no prazo de 30 dias fazer petições e orações a outro Deus, a não ser somente ao redário, será atacado na cova dos leões. Irmãos, se uma pessoa carnal começasse a sentir uma pressão naquele momento, ele ia ficar desesperado, ele ia se enlouquecer, ele ia ficar sem saída naquele momento. Mas uma pessoa que tem equilíbrio emocional, uma pessoa que tem equilíbrio espiritual, como Daniel tinha, quando ele pegou aquela lei e leu, ele disse: mais um motivo para eu entrar no meu quarto e orar. Glória a Deus! E Daniel, mesmo passando por uma prensa daquela, mesmo Daniel sofrendo uma opressão, uma pressão daquela sociedade, Daniel, ele escolheu recorrer-se à oração. Ele escolheu a recorrer-se no Deus na qual ele confiava. Ele preferiu recorrer-se ao Deus na qual ele acreditava. Irmãos, a Bíblia nos diz que mesmo diante daquela lei que proibia os homens a orar a qualquer tipo de Deus, Daniel, ele continuou a orar 3 vezes ao dia. Daniel, ele não perdeu o seu relacionamento com Deus. Daniel, ele não perdeu a sua comunhão com Deus por causa da pressão. Feche os seus olhos, porque o Espírito Santo quer falar com alguém aqui nesta noite. Já se pegou passando por alguma pressão? Já viu pessoas que quando são pressionadas, já viu pessoas que quando Deus começa a arrochar na vida dela, ela sai da igreja, ela abre mão do ministério, ela abre mão do chamado e desiste de fazer a obra de Deus, porque ela começou a sentir uma pressão, ela começou a ser pressionada, e ao invés de ela orar, ao invés de ela suplicar, ao invés de ela agradecer e dar graças ao Senhor, ela reclama, ela começa a ter a fé dela abalada, ela começa a sentir que Deus não está nem aí mais para ela começa a sentir que Deus abandonou ela, e ela sai da igreja. Irmãos, quantos pregadores que pregam a verdade nos altares estão sendo barrados, estão sendo censurados, estão sofrendo pressão pelos religiosos do século 21, e eles, ao invés de continuar fazendo a missão na qual Deus nos designou, eles calam a boca, eles preferem ficar calado, eles preferem ficar neutro, porque eles sabem que quando ele abrir a boca e falar aquilo que Deus manda, os religiosos vão pressionar, os mundanos vão pressionar ele. Irmãos, entenda algo aqui nesta noite: quando uma pressão vem para a vida de alguém, não é qualquer pessoa, entenda isso, não é qualquer pessoa que sofre pressão, porque aqueles que sofrem pressão é aqueles que estão na zona de batalha, é aqueles que estão na cara a capa, é aqueles que estão na guerra, é aqueles que estão militando a milícia de Deus, irmãos. Aleluia! Só não sofre pressão profeta de Pix, só não sofre pressão falso profeta, só não sofre pressão os lobos, os joios, eles não sofrem pressão, porque na verdade quem sofre pressão são os remanescentes de Israel. Quem sofre pressão é João Batista, aleluia, a coisa vai estreitar. Quem sofre pressão é Paulo e Silas, que foram presos porque pregaram a verdade. Quem sofre pressão é Pedro, que foi preso por Herodes. Quem sofre pressão é Tiago, que foi degolado por não negar a Cristo.
homens que abandonaram a Bíblia e voltaram-se às fábulas. Eita, glória a Deus, aleluia. Oricama, labas, curianda, labacai. Oricama, labas, curianda, labacai. Irmãos, entenda algo aqui nesta noite. Deus, Ele só prova pessoa que tem caráter. Porque se Deus não provasse pessoas que tivessem caráter, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham virado torresmo na fornalha de fogo ardente. Porque Deus, Ele prova só pessoas que têm caráter. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo estando na fornalha de fogo ardente, aumentada 7 vezes mais, os soldados que levaram eles para a fornalha morreram, mas eles não morreram, porque existia ali um quarto homem passeando com eles no meio da fornalha de fogo. Aleluia! E eu vou provar aqui nessa noite que Deus, Ele prova somente pessoas que têm caráter através do testemunho de Daniel. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmão, se você está passando pressão porque você é fiel a Deus, dê graças a Deus, assim como Daniel fez. Se você está sendo pressionado porque você tem bom testemunho, dê graças a Deus. É porque você está se destacando no meio de lobo. É porque a sua luz está brilhando no meio de tanta treva. Dê graças a Deus porque os religiosos estão te prensando, porque o mundo está te prensando, porque, como eu disse aqui na sexta-feira passada, o mundo ama aquilo que é seu, mas como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia e o mundo nos pressiona até a gente abrir mão do arado que Deus nos mandou, carregar o nosso arado e cair para frente. O mundo nos pressiona até a gente renunciar o caráter que Deus lapidou na nossa vida. Dê graças a Deus. Irmãos, eu imagino quando Daniel entrou na sua casa, ele foi até seu quarto. Eu acredito que a janela dele, irmã Leite, estava fechada. Irmã Leite, a janela de Daniel estava fechada. A Bíblia diz que no quarto dele tinha janelas. Eu acredito que quando Daniel entrou no quarto dele, irmãos, as janelas estavam fechadas. Sabe o que ele fez? Ele abriu a janela para todo mundo ver que ele não ia negar o Deus que ele servia. Daniel então abre a janela do seu quarto e começa a orar. E eu imagino a seguinte oração de Daniel: oh Senhor, a minha fidelidade contigo está surgindo efeito, graças a Deus. Meu compromisso com a tua palavra está me gerando ódio na terra, graças a Deus. Minha missão de pregar a verdade está incomodando o inferno, graças a Deus. A minha presença no palácio está incomodando aqueles que estão acostumados em viver na mentira, no engano, graças a Deus. E sabe, Senhor, está tendo agora uma lei que está me proibindo de orar ao Senhor, mas eu não vou me prostrar diante dessa lei, eu não vou negar o Deus que eu sirvo continuamente, porque da mesma maneira que o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, eu também creio que o Senhor irá me livrar da cova dos leões. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, os que não são daqui sofrem por aqueles que são daqui. Os que não são daqui sofrem retaliações de quem são daqui. Os que não são daqui são censurados por aqueles que são daqui. Porque na verdade existem muitos profetas, entre aspas, existem muitos pregadores, existem muitos levitas na obra do Senhor que já querem estabelecer o seu reino aqui na terra, que já estão acostumados com a mordomia desse mundo, que já estão acostumados com os prazeres que esse mundo oferece, e eles não se preocupam mais em pagar o preço para morar no céu. E é por isso que eles não sofrem pressão, porque eles já se misturaram com as trevas, porque eles já se misturaram com aqueles que vão ficar aqui. Mas uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja que não nega a Cristo, uma igreja que carrega a cruz continuamente, essa igreja um dia será arrancada da terra, ela será arrebatada, e
para receber do Mestre. Aleluia. Continuando, irmãos. Daniel orou e deu graças a Deus. Dar graças a Deus, irmãos, é uma expressão de quem enaltece a Deus em agradecimento. Daniel estava agradecendo a Deus por causa daquela lei. Você tem noção do que é isso? Irmãos, vocês já repararam que os homens que caminharam com Deus não eram homens normais? Vocês já pensaram nisso? Pessoas cheias do Espírito Santo não são pessoas normais. Pessoas cheias do Espírito Santo é diferente. Pessoas cheias do Espírito Santo faz a diferença. Pessoas cheias do Espírito Santo incomoda aquele que tem um coração vazio. Pessoas cheias do Espírito Santo incomoda a vida daqueles que não temem a Deus. Porque a luz incomoda as trevas e a luz ela não compactua com a escuridão. Irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo não são pessoas normais. Como é que uma pessoa normal vai louvar a Deus dentro de uma prisão, irmão Leite? Como é que uma pessoa cheia como é que uma pessoa normal vai louvar a Deus dentro de uma prisão, depois de ter sofrido açoite, depois de ter apanhado por pregar a verdade? Como é que uma pessoa normal vai louvar a Deus mediante essa situação constrangedora, mediante as pessoas denegrindo a imagem daqueles homens? Mas eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo como Paulo e Silas louvando a Deus dentro da prisão. Como é que uma pessoa normal vai dormir dentro da cadeia, irmão Leite? A Bíblia nos diz que Pedro, quando foi preso, tinha 4 guarnições de soldados guardando ele. Sabe o que Pedro fez? Pedro dormiu, irmão. Pedro dormiu dentro da prisão. Como é que alguém normal ia dormir dentro da prisão? Como é que uma pessoa iria estar com uma consciência tranquila, sabendo que ia morrer no dia seguinte? Porque quando Herodes mandou decapitar Tiago e irmã Rose, quando Herodes viu que o povo se agradara daquilo que estava acontecendo com Tiago, Herodes mandou prender também a Pedro. Prender a Pedro para quê? Para matar ele. Mas eu vejo um homem cheio do Espírito Santo, com a consciência tranquila dentro da prisão. É exatamente assim. Quem serve a Deus está louco para sair logo desse mundo. Quem serve a Deus não está nem aí para aquilo que vai acontecer com ele. O que importa é ele subir no céu. O que importa é ele ser salvo. Pessoas normais se desesperam. Pessoas normais têm desequilíbrio espiritual e emocional. Pessoas normais, elas não têm firmeza na sua fé. Pessoas normais, meus amados irmãos, só adoram a Deus quando tudo vai bem. Pessoas normais só andam com Deus quando Deus abre porta, quando Deus abre caminho, quando Deus abençoa. E quando Deus começa a provar pessoas normais, elas querem voltar para o Egito, elas querem voltar para o mundo, elas querem voltar a satisfazer suas próprias vontades. Mas pessoas verdadeiramente cheias do Espírito Santo, ela adora a Deus pelo que Ele é. E o que Deus é, Alcir? Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso, salvador, libertador, remidor, justificador. É o Elohim, o El Shaddai, o Adonai. É o Deus que está presente, é o Deus que cura, é Deus conosco, é Emanuel, é o Adonai. Irmãos, Deus, Ele é tudo para aqueles que são cheios do Espírito Santo. E é por isso, irmã Leite, que a gente não abandona esse Deus que é tudo em nossas vidas. Porque o que esse mundo oferece é tudo
Nós entendemos, papai, que só sofre pressão por aqueles que estão na zona de batalha. E como Davi disse, você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu Deus, seja conosco, seja com a tua igreja. Igreja, levante as mãos. Levante as mãos, igreja. Oricama, Labasturiana, Labacá. Tá passando por pressão, filho? Tá passando pela prensa, filho? Eu tô te olhando, eu tô te vendo, filho. Não negue o meu nome, filho, porque eles estão te observando. Filho, você não sabe, mas eu tô olhando para aqueles que fazem reuniões para te abater. Fazem reuniões para te tirar da posição. Fazem reuniões para colocar barreira e impedimento, para te tirar daquilo que eu te levantei. Filho, eu estou te vendo, crê somente, não temas, porque eu sou Deus, eu abato os seus opositores, porque aqueles que não negam o meu nome, eu serei fiel a eles, porque eu tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. Terra! Oh, glória, 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 glória! Meu Deus do céu! É para tremer! É para estremecer diante desse Deus! É para estremecer diante do Todo-Poderoso! Aquele que Deus levanta, o homem pode levantar-se contra ele, mas vai se levantar é para cair, é para se levantar para sua própria vergonha. Jeová, como vale a pena te servir, Senhor. Irmãos, vamos continuar em nome de Jesus, irmão. Oh, meu Deus, já estou finalizando, irmão. Então, meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que o rei Dário fez de tudo para Daniel não ser lançado na cova. Mas como ele não podia fazer nada por causa do decreto, por causa da lei, ele então lançou Daniel na cova dos leões. Mas antes ele disse uma mensagem para Daniel: Daniel, que o Deus que você serve continuamente, ele irá te salvar, ele irá te libertar. Irmão, olha a pessoa quando tem Cristo na vida, quando é cheio do Espírito Santo. Irmãos, um rei dando bom testemunho de Daniel, um rei que cria um Deus que na qual Daniel servia, por causa do testemunho de Daniel, por causa do caráter de Daniel. O rei creu na libertação de Daniel, mesmo não vendo a libertação acontecer na vida dele. Então o rei deu um abraço em Daniel e falou: o teu Deus irá te salvar, Daniel. Agora preste atenção, já estou finalizando. Eu imagino os príncipes, eu imagino os presidentes, sabendo que Daniel foi tacado na cova. Eu imagino agora eles levantando uma churrasqueira, colocando carvão, colocando uma carne assada para comemorar a derrota de Daniel, para comemorar a falência de Daniel, para comemorar a morte de Daniel. Eu imagino isso. Eu imagino que eles ficaram comemorando pela caída de Daniel lá na cova dos leões. O rei Dário, irmãos, ele não conseguia dormir, ele não conseguia ter sono por causa de tanto que ele estava pensando em Daniel. Eu imagino que o rei Dário estava orando em espírito, pedindo a Deus para libertar ele, porque o rei Dário sabia que ele era um homem justo, ele era um homem fiel. A Bíblia nos diz que no dia seguinte o rei Dário chegou lá na cova dos leões e com a voz triste disse: Daniel, o teu Deus te salvou. Daniel, me responde. Daniel, será que Deus ele te salvou? Fala comigo, Daniel. Daniel, eu creio que Deus ele te salvou, Daniel, porque eu sei que tu és um homem temente e que serve ao teu Deus continuamente. Sabe o que é que aconteceu, irmão? Saiu uma voz de dentro da cova dizendo: vive eternamente. Saiba você que Deus enviou um anjo na cova e fechou a boca dos leões. Oh, rei,
da cova dos leões. Ele então chamou todos os príncipes, chamou todos os presidentes, chamou todos aqueles que deram falso testemunho contra Daniel e o tentaram abater ele, tentaram escarnecer. Irmãos, chamaram eles, as mulheres deles e os filhos. E a Bíblia nos diz que antes deles descer até o fundo da cova, os leões avançaram neles e até os ossos foram esmigalhados. Cuidado quando você tenta se levantar contra o ungido de Deus. Um dos nomes de Deus é Jeová de Sidqueno, o Senhor nossa justiça. Nós servimos um Deus que é justiça. Irmãos, ai daqueles que pensam que Deus não está vendo, os espiões, aqueles que ficam monitorando a nossa vida, procurando alguma ocasião para nos abater, para tirar nossa posição. Ai daqueles quando pensam que nós estamos sozinhos na terra, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, o que o rei Dário faz? Eu quero que a igreja se coloque de pé para eu finalizar a mensagem. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Feche teus olhos, irmãos. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Irmãos, nós servimos um Deus que muda cenário, nós servimos um Deus que muda circunstâncias ao favor daqueles que são fiéis a Deus, ao favor daqueles que até na morte não negam o nome dele. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus ele irá reverter as situações que os homens levantaram contra a tua vida. Eu profetizo aqui em nome do Senhor Jesus que todo espia, que todo homem que está no anonimato querendo abater aqueles que Deus levantou para brilhar na terra, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que máscaras vão cair, eles serão envergonhados e eles terão que ver o Deus vivo que tu serve continuamente, e ele vai ter que ver o grande livramento de Deus para a tua vida. O homem derruba, mas Deus levanta. O homem para, mas Deus faz continuar a andar. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Seja fiel a Deus em todo o tempo todo, porque